Os zapotecas tinham uma sociedade altamente hierarquizada. No topo estavam os nobres e sacerdotes, seguidos por uma classe de artesãos, agricultores e trabalhadores. Se sabe que eles eram um grupo de povos altamente centralizados e militarizados, que expandiram seus domínios por meio de conquistas sobre povos vizinhos, incluindo entre eles mesmos. Além disso, os zapotecas desenvolveram os primeiros sistemas de escrita da Mesoamérica Antiga, se utilizando de hieróglifos para registrar nomes, datas e eventos históricos da época. Se sabe que eles eram artesãos habilidosos em cerâmicas, conhecidos por suas urnas funerárias elaboradas, além de serem excelentes ouriveiros, o que mexe com ouro, o trabalho com ouro, e em joalherias em pedras preciosas como no jade. Eles se estabeleceram no Vale de Oaxaca, com dois grandes centros, San José Mongote e Monte Alban, em cerca de 500 a.C. Monte Alban foi construído estrategicamente no topo de uma montanha. A cidade não serviu inicialmente como assentamento comum, mas como um centro administrativo e cerimonial planejado e complexo. Os zapotecas aplanaram o topo da montanha e transformaram as encostas em um sistema complexo de terraços residenciais, represas e canais, simbolizando uma complexidade e avanço na sua civilização. Isso criava uma capital desvinculada, que significa em uma posição elevada, no topo de um monte, em uma ilha, e entre essas coisas que levam esse rótulo de desvinculada, que servia como uma demonstração visível de poder político sobre toda a região. O coração da cidade era uma imensa praça cerimonial de 300 por 200 metros quadrados. Ela era o palco da vida pública e religiosa comum, com edifícios monumentais dispostos estrategicamente ao redor do orientado eixo norte-sul, que eram plataformas elevadas. Porém, essas áreas eram em uma parte um espaço exclusivo para a elite, governante e sacerdotal. O povo comum vivia em áreas mais baixas, ou no terraço das encostas. A praça era delimitada por duas plataformas, a norte e a sul, como dito. A sul atingia 40 metros e oferecia uma vista panorâmica de toda a praça e da cidade abaixo. Havia lá um campo para o jogo de bola, que era um elemento fundamental nas culturas mesoamericanas. Embora o esporte do estilo zapoteca fosse diferente, sem o uso das argolas. Monte Alban não era uma cidade comum, mas também uma imensa necrópole. O local é repleto de túmulos sofisticados, muitos decorados com pinturas murais, policromadas e oferendas preciosas. E mesmo após o fim da cultura zapoteca na região, ela ainda seria necrópole de muitos reis mesoamericanos na época pré-hispânica. Culturalmente, eles eram povos muito avançados para sua época. Eles usavam o sistema vicerginal, que é base em 20, ao invés do decimal, somando os 10 dedos da mão e o do pé. Além de ter seu próprio calendário, o Pierre, que tinha cerca de 260 dias, que combinavam ciclos de números e nomes de dias e meses, simbolizando a alta complexidade desse povo, pois exigia deles um avanço em aritmética e astronomia. Sua religião era politeísta, como todas as crenças da Mesoamérica. Os zapotecas acreditavam que os deuses governantes reinavam sobre todos os aspectos da vida humana e do mundo natural. As divindades eram mescladas com traços humanos e dos animais, como a do jaguar ou da serpente.
Seus deuses eram Cocijo, o deus da chuva e do raio, o deus mais importante da mitologia zapoteca devido à cultura agrária. Pitalcozobi, o deus do milho. Coquihani, deus da luz. Pitalpezelau e Queixua, os deuses do submundo zapoteca. E Kozana e Rushimana, os deuses criadores, responsáveis pelos animais e pelos humanos. A religião justificava tudo na sociedade, incluindo a divisão social e porque os reis e a elite sacerdotal tinham mais privilégios. A adoração aos mortos era central. Acreditava-se no submundo após a morte. E era comum o enterro de indivíduos junto a objetos que denotavam sua posição social e espiritual. Se sabe que esses povos tinham alto conhecimento astronômico devido a descobertas arqueológicas, pois pesquisadores identificaram em inscrições de Monte Alban registros de um calendário lunar que remonta do período de 496 a.C. a 220 a.C. Foi descoberta a existência de um edifício próprio para astronomia nos sítios de Monte Alban, o chamado Edifício J, que é uma estrutura emblemática com uma forma de ponta de flecha, algo único no sítio por não haver construções iguais. Se estima que esses edifícios estavam construídos no exato local para ver o nascer e o pôr do sol e analisá-lo. Isso ajudou a prever as estações para o essencial do plantio e colheita, coordenar os rituais religiosos nas datas certas, garantindo que as atividades humanas estivessem em harmonia e em acordo com a vontade dos deuses. Eclipses, cometas e chuvas de meteoros eram interpretados como sinais de maus ou bons agouros. À medida que os séculos iam se passando na sociedade, os povos mesoamericanos iam se desenvolvendo ainda mais. E em cerca de 100 a.C., surge a cidade misteriosa de Teotihuacan, criadas por povos que não se sabe da origem, além do florescimento dos povos maias, pois esses povos tiveram êxito no cultivo do milho, feijão, abóbora e pimenta, o que permitiu que esses povos tivessem excedentes alimentares. Esse excedente foi o motor que liberou parte da população para o trabalho artesanal e futuramente para a construção de monumentos. E entre 100 a.C. a 200 d.C., passaram a surgir redes rudimentares de comércio que conectavam as comunidades das terras vizinhas, permitindo o fluxo de bens como obsidiana e jade, materiais que valorizavam constantemente no mundo mesoamericano e eram usadas para ferramentas e adornos. O símbolo maior da evolução dos mesoamericanos foi a construção da Pirâmide do Sol de Teotihuacan. Ela era grandiosa, com cerca de 65 metros de altura e 225 metros de largura. Seu núcleo era feito de adobe e revestida com estuque pintado, o que lhe conferia uma aparência imponente sobre o sol. Ela segue ao longo da famosa Calçada dos Mortos, o eixo principal que organizavam toda a cidade, junto à Pirâmide da Lua, com 46 metros, construída num terreno mais elevado do que a do Sol, o que parecia dar uma altura igual, de igualdade. Seguindo o povo de Teotihuacan, ambas tinham duas energias divinas. A do Sol, uma energia masculina e energia solar e da virilidade masculina. Já a da Lua estava ligada ao feminino, à fertilidade e à água, formando uma intencional dualidade religiosa que regia a vida da sociedade local
e ambas as pirâmides eram centros de sacrifício e oferendas, pois foram encontradas dentro das duas pirâmides oferendas ricas, com peças de jade, obsidiana e os cruéis sacrifícios de animais e de humanos, que eram sacrifícios planejados de prisioneiros de guerra, provavelmente estrangeiros, que eram decapitados na pirâmide da lua, o que era um sinal de vitória para os que faziam isso. E após o sacrifício, os corpos eram enterrados em valas abaixo das pirâmides, selando-os para a eternidade como oferendas para os deuses. Isso era feito pois as divindades precisavam ser alimentadas para garantir que o sol nascesse e a chuva viesse, segundo as visões daquele povo. Prática que ficaria comum para a Mesoamérica pré-hispânica. E no início da era depois de Cristo, a base econômica da Mesoamérica, a agricultura foi garantida. A sociedade aperfeiçoou as técnicas de manejo da água, da irrigação e terraceamento. O adquirimento maia da escrita complexa, com o surgimento da escrita maia em cerca de 200 depois de Cristo, e com o surgimento de grandes cidades maias como Tikal e El Mirador, e com o início das grandes plataformas piramidais e templos de pedra que substituíram as estruturas simples de barro e madeira por volta do ano 200 depois de Cristo, junto às rotas comerciais na Mesoamérica que estavam muito bem estabelecidas e que permitia que bens de prestígio como obsidiana, jade e outros materiais fossem distribuídos de forma mais organizada. A partir disso se inicia o período clássico da Mesoamérica, que duraria até o século X depois de Cristo, período que seria o auge da Mesoamérica antiga pré-hispânica, onde esses povos citados atingiriam seu auge de poder e prestígio, e onde os maias e os povos de Teotihuacan se alçariam à eternidade, na qual falaremos no próximo episódio. Espero que tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus e até a próxima, pessoal. Até mais. Fique com Deus.